Olá! Hoje, a nossa análise Smart Goal vai fundo nos números de um confronto que promete. Fiorentina contra Pisa. Vamos decifrar o que os dados têm a dizer sobre essa partida. Sabe, a gente sabe que a paixão pelo futebol é gigante, mas às vezes ela não deixa a gente ver o que está por trás de cada lance, uma história contada pelos dados. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar aqui, olhando para muito além do que acontece dentro das quatro linhas. E o cenário aqui, olha, não é nada fácil. A gente está falando de duas equipes em crise, com resultados bem ruins. Olhando assim, de primeira, parece um jogo totalmente imprevisível, né? Mas a grande pergunta é, será que os dados conseguem apontar um favorito, mesmo nesse caos? Então, vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada no panorama geral e já adianto, ele mostra um equilíbrio que, olha, pode enganar e muito. Dá uma olhada nisso aqui. A fase recente, pegando os últimos 6 jogos, ruim. A fase jogando em casa ou fora, ruim também, para os dois lados. Se a nossa análise parasse aqui, a gente poderia cravar um empate técnico, mas é agora que a coisa fica interessante. É hora de ir mais fundo. Vamos analisar os diferenciais, aqueles detalhes que realmente mostram onde o jogo vai ser decidido. E o primeiro ponto que salta aos olhos é o confronto direto, o famoso head-to-head. A Fiorentina leva uma vantagem bem clara, com 44% de aproveitamento contra só 28% do Pisa. São 16 pontos percentuais de diferença. Isso é um domínio histórico que pesa e muito. Agora, olha que interessante essa combinação. De um lado, a gente tem um ataque classificado como bom, o da Fiorentina, do outro, uma defesa ruim, a do Pisa. Esse desequilíbrio aqui é crucial, cria uma vantagem muito, mas muito clara para o time da casa. Mas de todos os dados, talvez o mais revelador seja um que mede a qualidade das chances de gol, o Expected Goals, o famoso XG. Ele não olha só quantos chutes foram dados, mas o perigo real de cada um deles. E o XG da Fiorentina é de 1,90. Pensa só, isso quer dizer que a qualidade das chances que eles criam deveria, em média, resultar em quase 2 gols por jogo. É um número altíssimo, que mostra que o time cria perigo de verdade. Agora, para a gente ter uma ideia da diferença, o XG do Pisa é de 1,12. O contraste é gritante, né? Fica muito claro quem tem mais poder de fogo e quem consegue construir as melhores jogadas. Tá, a gente juntou todas essas peças. E agora? O que tudo isso significa para o placar final? Chegou a hora do veredito dos dados, com os cenários mais prováveis para esse jogo. Olha só que curioso. Segundo o nosso modelo, o placar com a maior chance de acontecer é o 1-1. Com 10,39%. Mas, olha os dois seguintes. 2-1 para a Fiorentina e 1-0 para a Fiorentina, ambos com chances quase iguais. Isso já diz muito, né? E para não deixar nenhuma dúvida, esse gráfico aqui resume tudo. A chance da Fiorentina vencer é de 60%. 60%, isso é quase 3 vezes a chance de dar empate ou de uma vitória do Pisa. O favoritismo aqui é bem claro. Mas será que a gente pode esperar mais do que uma vitória simples e a chance de uma vitória, assim, mais dominante, um placar mais elástico? A resposta é 16,40%. Essa é a chance de uma goleada do time da casa. É uma probabilidade bem considerável. E quando a gente junta isso com o XG alto e aquele duelo do ataque bom contra a defesa ruim, fica claro que a Fiorentina não é só favorita. Ela tem potencial para vencer e convencer. E essa foi mais uma demonstração do poder da Smart Goal, uma leitura de jogo que vai além do óbvio, porque é totalmente baseada em dados. No fim das contas, os dados apontam sim para uma direção bem clara. Mas a gente sabe como o futebol é. A bola rola e em campo tudo pode acontecer. A história que os números começaram a contar, só o jogo pode escrever o capítulo final. Qual será? Quer ter acesso a esse tipo de análise de alto nível? É fácil. Siga a gente lá no Instagram. É @SmartGoal4. Acesse também a nossa loja virtual. E se quiser um PDF personalizado, é só chamar no WhatsApp. O link está na bio. Smart Goal. Leitura de jogo baseada em dados.